dos fatores de proteção ao suicídio, a gente precisa lembrar que o suicídio é o desfecho de vários fatores que culminam com esse evento. Então, para a gente entender os fatores de proteção, a gente precisa entender esse aspecto. E por que é importante falar dos fatores de proteção? Nós estamos querendo falar de prevenção ao suicídio. Como prevenir um evento que é o final de uma série de outros eventos, compreendendo fatores que vão levar o indivíduo a cometer esse ato. Então, na medida que a gente promove saúde mental nesses aspectos que eu vou falar, a gente vai desenvolver isso que seria prevenção do suicídio. Importante lembrar que o mês do Setembro Amarelo, ele é um mês para a gente lembrar desse assunto. Mas como vocês vão ver, não são coisas que se trabalham do dia para a noite. São coisas que exigem um trabalho contínuo para que esse desfecho não seja alcançado, vamos dizer assim. Então, quais são eles? Primeiro, autoestima elevada. Veja como é complexo. Como falar em promoção de autoestima elevada. A autoestima é um aspecto complexo que começa a se desenvolver quando o indivíduo está lá na sua casa, quando é criança ainda. Depois continua ainda em casa, mas em casa e escola, depois em casa e trabalho. Então é um processo contínuo de desenvolvimento da autoestima. Então todos os aspectos que puderem influenciar nisso vão fazer com que a autoestima possa aumentar ou diminuir. Por exemplo, uma situação de bullying na escola pode diminuir a autoestima? Pode. Pode ser um fator para mais posteriormente o indivíduo ter depressão e ter um desfecho como suicídio? Pode. Não necessariamente vai, mas pode. Então, estar atento à autoestima das pessoas, é isso que é o recado. Né? E se essa autoestima está sendo percebida constantemente ruim, negativa, tem que ser instigado, pesquisado, dado atenção, ouvir aquela pessoa para que isso seja revertido. Porque a partir de um certo ponto fica cada vez mais complicado. Então, primeiro fator de proteção. Segundo, bom suporte familiar e laços sociais bem estabelecidos. Como eu disse no primeiro vídeo, ter laços sociais, ter suporte social é um dos principais fatores para a longevidade. Todos os estudos de longevidade apontam para que o principal fator para a longevidade é o sentimento de suporte social da pessoa. Então, o isolamento social é um caminho certeiro para o suicídio. Né? Estar isolado, no sentido de ter sido deixado só, não como algo, uma opção do indivíduo. Né? Isso é bem diferente. Então, aí eu tenho o ter laços, desenvolver laços sociais, desenvolver então, com os amigos, no trabalho, com a comunidade que você está inserida e na família, né? Reforçar os laços familiares, claro. Nem sempre o convívio é tão bom? Sim, mas pode ser promovido a melhora nesse convívio para que as diferenças sejam melhor aceitas e que o indivíduo possa conviver bem nesse grupo. Então esse é um fator muito importante. O terceiro é a religiosidade. Ter uma razão para viver. É assim um fator de proteção. E aí não é apenas uma vivência em uma religião. É uma vivência espiritual. É uma vivência em que o indivíduo tem um propósito para viver. Então, ter um propósito faz com que o indivíduo tenha um motivo para não sair dessa vida. Então, não ter um propósito fica muito mais fácil. O que eu vou deixar para trás? Quem precisa de mim? O que falta eu vou fazer? Né? Então, desenvolver esse propósito. Eu acho isso muito importante, que a gente consiga fazer que as pessoas tenham um propósito, que façam os olhos delas brilhar por alguma coisa, por uma profissão, por um caminho de carreira, por um caminho na família, por um caminho na sua religião. Então, esse propósito para viver é fundamental para que as pessoas queiram, né, estar vivas, e é um fator de proteção fantástico ao suicídio. A ausência de doença mental. Então, no primeiro vídeo eu falei, os dois fatores mais importantes de risco para cometer suicídio são ter doença mental e o segundo, ter tido uma tentativa prévia. Então aqui, quando a gente fala que a ausência de doença mental é nesse sentido. Claro, mas tem tanta gente com problema de saúde mental? Sim, mas se esse problema estiver tratado e bem cuidado, também está protegido. Então, ter uma doença mental bem tratada ou não ter é um fator de proteção. Estar empregado. Então, esse é um outro fator
de proteção ao suicídio. É bem conhecido de todos que em épocas de grandes crises econômicas a quantidade de suicídio aumenta. Então, estar empregado é um fator de proteção. O indivíduo que está empregado tem um sentimento maior de utilidade, ele tem um sentimento maior de dignidade, de que é capaz de cuidar das pessoas e de si mesmo. Então, o emprego tem esse aspecto e não é apenas uma questão de passar o tempo, é de se sentir digno e de ter um trabalho. O outro é ter crianças em casa, então ter filhos. Então, pensando naquela questão do propósito, ter filhos é um grande fator de proteção, sobretudo para as mulheres, né? A quantidade de mulheres que comete suicídio e que tem filhos e que não tem filhos é completamente diferente. Então, ter filhos é um fator de proteção importante e quando esses filhos se vão, quando esses filhos não mais precisam dos pais, essa proteção acaba deixando de estar presente, porque é a ideia de que eu preciso cuidar dele. E daí, como eu vou me matar se quem vai cuidar do meu filho? Então, esse sentimento de proteção persiste nesse processo aí. Ainda nesse sentido, esse filho havendo sido planejado, ou seja, uma gravidez planejada, também gera um fator de proteção. A pessoa que planeja uma gravidez, ela tem um plano, ela tem um propósito. Então isso é um fator de proteção para essa mulher. E finalmente, a resiliência. Então, assim como o primeiro que eu falei, a autoestima, a resiliência é outro desses fatores complexos que não se desenvolve de um dia para o outro. É preciso um trabalho contínuo para que o indivíduo tenha essa capacidade dos metais, né? A gente fala de se deformar e voltar ao seu estado original. Ou seja, de passar pelos estresses da vida, pelos estresses do dia a dia, pelos desafios, balançar como é normal e voltar ao seu prumo. Então essa capacidade a gente chama de resiliência. E ela pode ser desenvolvida. Muitas vezes ela não está tão bem, mas ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada, por exemplo, num processo de terapia. Então esse processo, essa característica resiliência é, então, esse último fator aí de proteção que eu queria citar e que então vai ser fundamental para a promoção da saúde mental e assim para a prevenção de fato do suicídio, que é o que a gente pretende com a campanha do Setembro Amarelo, falando de prevenção. Obrigado. Na próxima semana a gente vai postar mais um vídeo abordando outro aspecto sobre o suicídio e nos vemos lá.